Galera, 16ª rodada movimentada, 16ª rodada entre aspas, né? Que nem todos os times têm o mesmo número de jogos, mas nessa rodada o Palmeiras pegou a equipe do Fluminense e acabou ganhando uns presentinhos, né? Um jogo onde as duas equipes se enfrentaram, Palmeiras em busca de colar no pessoal lá de cima na tabela, enquanto que a equipe do Fluminense também almejava ali chegar pelo menos ali no G6, né, da Libertadores. E no jogo a gente vê aí em números que o Palmeiras criou alguma coisa, né, teve as suas oportunidades, né, enquanto que a equipe do Fluminense também teve, só que é aquelas, né, Palmeiras estava devendo um pouco de futebol, principalmente a parte ofensiva. Na hora que o Palmeiras tentava criar, tinha pouca objetividade, né? E acabou que depois aí de uma certa mudança, né, um certo estilo ali de trabalho do Abel Ferreira que mudou alguma coisa, principalmente com a saída de alguns jogadores, né, para essa partida. Sentiu muito a ausência de muitas baixas que teve, principalmente a mais recente no meio de campo, que foi a casa aí do Richard Rios. Fora eles, ainda o Palmeiras não se encontrou nesse meio de campo com a saída do Estevão e vem nessa oscilação. E nesse jogo a gente vê que em criação o Palmeiras criou até muito mais do que a equipe do Fluminense, né? Em números isso fica nítido, né? Fica comprovado. Só que em futebol não foi o que aconteceu, né? O Palmeiras só chegou aos seus gols porque a equipe do Fluminense lhe entregou a bola, né? Se caso o Fluminense tivesse sido um pouco mais competente no seu futebol, o Palmeiras não teria nem chegado ao gol adversário, que o Palmeiras já saiu atrás do placar em um pênalti ali que o Cano foi para a batida e fez o gol, né? E depois disso o Palmeiras tentou, mas parece que a forma como o Palmeiras trabalhava a bola no último terço não era suficiente para a bola ir na direção do gol. Vocês podem ver, são 5 oportunidades ali, só que os 2 gols do Palmeiras foram em 2 bolas que foram entregadas para a equipe do Palmeiras, né? 2 gols entregados para o Palmeiras, literalmente, né? O primeiro no final do primeiro tempo, aonde a bola foi cruzada na área, o Maurício cabeceou a bola foi na mão do goleiro Fábio, foi na mão, na mão. O goleiro Fábio fez assim. Só que o excesso de confiança acaba no final das contas sendo um pouco ruim, né, dependendo da partida. Já que nessa situação ele fez assim para pegar a bola passou e foi morrer no fundo das redes, né? O Palmeiras ia levando o empate para o intervalo e na volta do intervalo a gente esperava o Palmeiras um pouquinho melhor. Em questão de marcação, em questão de ímpeto, em questão de vontade, o Palmeiras voltou da mesma maneira que terminou o primeiro tempo. Só que aquele último terço ainda fica faltando, né? E novamente, o Palmeiras só chegou ao gol da virada em um erro na saída de jogo da equipe do Martinelli, que tocou a bola errado, tocou a bola nos pés do Vitor Roque, que levou para dentro da área, cortou a zaga e conseguiu fazer o gol. Antes disso, o Vitor Roque teve as oportunidades e não conseguiu definir da melhor forma. O Palmeiras teve as suas oportunidades, as outras 3 oportunidades, o Palmeiras teve a possibilidade de fazer o gol, só que não definiu da melhor forma. Então o Palmeiras está pecando muito, precisa rever algumas coisas e senão o Palmeiras vai acabar aí novamente batendo na trave em questão de títulos, né? E a gente vê aí como que termina a rodada como um todo, essa 16ª rodada. Como eu disse, a gente pode ver aí, vários clubes não têm todos os jogos, né, na sequência, principalmente lá de cima. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? É a 16ª rodada para o Palmeiras, mas os 2 jogos aí naquele meio tempo ali do Mundial de Clubes, o Palmeiras ficou devendo. Então o Palmeiras tem 14 jogos apenas. Pode, se conseguir vitórias aí, passar todo mundo ali na frente, né? Ou colar em número de pontos com a equipe do Flamengo, né? Dependendo do jogo a menos que o Flamengo tem, dependendo do resultado. Mas fora isso, os outros 2 clubes que estão no G4 é o Cruzeiro com 16 pontos e o Red Bull Bragantino também com 16 jogos, né? O Cruzeiro tem 34 pontos e o Red Bull Bragantino tem 27.
E Palmeiras tem um ponto que tem que melhorar muito, que é a definição do seu ataque. Né? O Vitor Roque não vem conseguindo engrenar tão ofensivamente quanto se esperava dele. E esse meio de campo sem o menino Estevão, o Palmeiras vem sentindo. No Mundial de Clubes, que o Palmeiras sabia que não poderia contar com o Estevão para a sequência da temporada, ele foi o meio armador do time no lugar do Rafael Veiga. Rafael Veiga pouco entrou no Mundial de Clubes, né? Então você vê qual a diferença. E no Mundial de Clubes o Palmeiras jogou muito bem as suas apresentações que teve, só que daí quando pegou um time que jogou um pouco mais de qualidade nesse meio de campo, o Palmeiras acabou se perdendo. E o mesmo vale no Brasileiro. O Palmeiras tem essa dificuldade na criação do meio de campo. E as laterais, sem o menino Estevão, um jogador de velocidade, o Felipe Anderson não consegue engrenar, o próprio Vitor Roque também não consegue ajudar ali na parte ofensiva, e entre outros nomes que entra, até inclusive o jogador mais recente aí, o Sousa, entrou para tentar ser para tentar ganhar, né, um pouco de ritmo de jogo com um grupo, que pode ser que seja uma possibilidade. Mas fora isso, o Palmeiras depende muito dos garotos. Acabou perdendo o menino Alan, né, no final do jogo, foi expulso por uma entrada ali totalmente desnecessária do jogador, né? E o Palmeiras precisa rever esse meio de campo, porque infelizmente parece que o Rafael Veiga não está mais engrenado junto com o elenco, junto com o time. Ou ele precisa ter um puxãozinho de orelha, ou talvez o Palmeiras mudar o seu estilo de jogo para beneficiar melhor o seu meio de campo. Você que é torcedor, o que você acha? Qual que é a melhor solução para esse meio de campo do Palmeiras? Deixa aí nos comentários aqui embaixo, deixa o coraçãozinho para ajudar, deixa um like aí para ajudar e comente a sua opinião, né? E se você gostou, se inscreva e compartilhe o vídeo com outras pessoas, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e vamos ver o que acontece no decorrer do campeonato. Até a próxima. Tchau, tchau.